engenheiro, sabe a função de um alicerce. Eu, como engenheiro, também sei. Fui ensinado que um alicerce ele serve basicamente como base para qualquer coisa que a gente venha a construir. Só que isso é uma lição do passado. Isso é o que a gente aprendeu como tecnologia estrutural servindo para construir algo. Mas se a gente olha para o futuro, certamente a gente agora está sendo apresentado a um novo formato de alicerce. Uma nova tecnologia que agora a gente passa a usar como base das nossas novas construções. E é claro que a gente está falando da inteligência artificial. Ela tem se tornado parte do nosso dia a dia. Eu não sei se para todos, mas pelo menos para mim, todo lugar que eu vou, as pessoas estão falando de inteligência artificial. Seja na fila do supermercado, no Uber, talvez enviesados por mim mesmo que induzo essa conversa. Mas o fato é que a IA está no nosso dia a dia. E a gente muitas vezes acredita que algo que está presente no nosso dia a dia, ele possa ter chegado, mas ele também vai embora. Como se fossem modas, ou, como dizem os mais jovens, algo que está no hype, algo que está bombando, mas que talvez amanhã já não esteja mais. Na verdade, eu acho que não. Eu tenho a impressão de que a IA, ela certamente é um fenômeno. Isso se explica pelo fato das transformações que ela está promovendo. O fato da gente viver num mundo majoritariamente capitalista, em que resultado, retorno, eficiência, depois que você adota, você não mais abre mão. Só que essa transformação que a gente vem olhando, aprendendo com relação ao uso da IA, ela nos dá a impressão de ser algo novo. Até pouco tempo atrás, poucas pessoas falavam disso. Só que sabemos que não é algo novo. É algo que remonta de muitas décadas. Claro que de uma forma diferente. De uma forma muito menos útil, muito menos presente do que a gente tem hoje através das ferramentas. Mas o fato é que, desde o início, as primeiras definições de inteligência artificial, elas traziam um conceito de que era algo que a máquina reproduzia uma ação inerentemente humana de uma forma muito eficiente, de uma forma Aham. legítima, de uma forma escalável. Essa definição, que já tem mais de 70 anos, ela é muito valiosa porque ela continua vigente até hoje. Se a gente parar para pensar, esse é o papel da inteligência artificial, nos tornarmos mais eficientes nas nossas tarefas, no nosso dia a dia, no nosso aprendizado, nos tornarmos mais escaláveis, porque agora você Hã. não tem É, mais só o 24 pequenininho. horas no seu O dia. Você é, e o seu braço pronto, artificial tá ligado. multiplicam horas. Você executa o milagre da multiplicação. Deixa eu só ir no banheiro aqui, lavar Só a que mão. essa trajetória, isso que a gente vem observando do uso da IA, ela demorou muito para que se tornasse algo efetivo. A gente não via a IA tão presente. Era muito mais algo de pessoas como eu, os nerds da tecnologia. Eu comecei a estudar inteligência artificial ainda na faculdade. A gente não usava nem esse termo, a gente usava o conceito por trás de uma das modalidades da IA. A gente falava de redes neurais, métodos matemáticos que fazem com que a gente crie inferências, análises de padrões em cima de dados. Ai, eu batendo Só na que porta. desde lá de trás, o que ficou muito claro é que sim, em algum momento a gente conseguiria fazer um valor real a partir dessa nova tecnologia. Eu fiz isso no mercado financeiro, onde criei uma empresa que usa dados para auxiliar as pessoas a tomarem melhores decisões sobre suas vidas. Fiz isso na área da saúde, onde nós criamos algoritmos que analisam imagens e fazem com que os diagnósticos possam ser feitos de uma forma mais fácil, mais rápida, mais escalável. E mais recentemente fazendo isso em aplicações, em softwares, em soluções que atendem cidadãos, que atendem pessoas, que fazem com que o Estado seja mais eficiente. Só que tudo isso que a gente vem observando é muito novo, né? A gente começou a ver IA agora presente no nosso dia a dia, só que teve um momento muito especial onde tudo isso aconteceu. Novembro de 2022. Tá ligado que Um momento muito tá, importante, um ano muito tá. importante, para mim especialmente. Não só porque nós fomos apresentados ao Ai, ChatGPT, obrigada, meu amor. primeiro grande Esse vai produto ser de escala que depois do introduziu uma intervalo. nova Ah, categoria meu de IA, Deus. aquela que nós Vamos lá. chamamos de generativa, para todo mundo. É, A primeira vez que a aí quando eu população mundial tinha a só dá oportunidade de passagem. acessar uma ferramenta tão simples quanto o Google, uma página em branco com uma caixa de texto, onde você conversa com a máquina.
Isso foi muito especial. O segundo motivo que para mim foi muito especial esse ano, porque foi o nascimento do meu filho, não o ChatGPT, o filho de verdade. O fato é que a minha vida mudou. A partir dali, carregando essa missão de levar isso para as empresas, para os alunos, para as instituições de ensino, para o campo da pesquisa, onde a gente tenta olhar os vieses negativos da IA, para mim, esse foi a grande mudança. E eu costumo até dizer que, pelo menos o meu mundo foi dividido em AC, DC. Me perdoem a heresia, mas aqui o Salvador é outro. Estamos falando de antes do ChatGPT e depois dele. Houve uma transformação Oi. imensa. A gente começou a ver uma proliferação de ferramentas, de softwares, de soluções. A IA agora ela está impregnada em basicamente tudo que a gente usa. Tudo aquilo que está atrás de uma tela, Pegar basicamente um hoje pouquinho de contém água. uma IA. Ela se tornou capaz de reproduzir, uma vez ciente, escalável e legítima, tudo aquilo que a gente chama de conteúdo digital. Tudo aquilo que a gente consome numa tela, seja texto, vídeo, áudio, sons, código de programação, tudo isso é capaz de ser reproduzido de uma forma sintética artificial. E hoje a gente já nem mais consegue diferenciar o sintético do humano. Só que tem um aspecto muito importante, talvez até um pouco metafórico por trás desse movimento que aconteceu com a ascensão dessas novas IAs. Pela primeira vez, nós humanos ganhamos uma nova habilidade que até então era muito restrita a um grupo especial de pessoas conhecido como programadores, que eram pessoas que tinham a habilidade suprema de conversar com a máquina. Só que essa conversa era realizada na linguagem da máquina, código, aquilo que a máquina é capaz de entender. Portanto, você precisava De novo, dominar a linguagem da chama. máquina para ser capaz de instruí-la a executar um comando. Hoje não mais. Basicamente, com essas novas ferramentas, nós nos tornamos conectados com a máquina. Ela entende a nossa linguagem, ela entende as nossas intenções, ela entende os nossos problemas e ela faz isso em linguagem natural, a nossa linguagem. Eventualmente você nem se expressa tão bem e ela é um bom ouvinte, ela compreende, ela adapta. Esse é um momento muito especial que a gente está vivendo. Isso, sem dúvida, vai trazer impactos muito grandes para a nossa sociedade. A gente consegue até quantificar isso. O Banco Mundial ele estima que o impacto da IA generativa, dentre todas as camadas da sociedade, dentre todas as verticais, segmentos de mercado, afinal de contas a IA ela é democrática, ela se aplica para todo e qualquer setor econômico. Se nós pegarmos os diferentes níveis de eficiência, de produtividade, de ganho operacional que todos esses setores combinados terão nos próximos 10 anos, Paparazzi. estima-se que haverá um ganho de riqueza, de produtividade, na casa de 7 trilhões de dólares. Só para dar uma dimensão da grandeza desse número, a gente está falando da maior contribuição antrópica que hoje se tem notícia, ou seja, não há absolutamente nada que o ser humano esteja envolvido atualmente que possa contribuir com a riqueza global, com a criação de novos negócios, oportunidades, empregos, renda, do que a IA. E isso vai acontecer nos próximos 10 anos. Só que essa transformação, ela é rápida, porém não é sorrateira. É dizer que do dia à noite nós tenhamos uma revolução em todos os segmentos de atuação. E aí a gente começa a entender que essa nova forma de realizarmos as nossas atividades, ela vai ser transformada em diferentes níveis. E esses níveis, eu costumo dizer em sala de aula, que eles podem ser comparados, aqui de uma forma didática, pedagógica, com personagens que a gente encontra dentro de uma aeronave, dentro de um avião, num voo comercial. Então imaginem que a IA ela pode ser aplicada assim como um passageiro num avião que não tem nenhuma função ativa. O passageiro num avião, basicamente, ele é um mero passageiro. Ele sequer está na cabine de comando. Portanto, sim, você pode ter uma IA que observa, que dá palpite, mas não executa. Não está na cabine do comando. Ela não vai colocar a mão na massa. E é bom que não faça isso. É bom que o passageiro não se meta na execução de um voo. Mas eu também posso ter uma IA, aí sim fazendo um papel diferente dentro de uma aeronave. Copiloto. Ela pode ser um copiloto.
Copiloto talvez seja um dos melhores nomes que uma O IA nome pode ter. daqui eu não lembro. Afinal de contas, um Edson copiloto Paulo. numa aeronave é aquela pessoa que está ao lado do comandante dando suporte operacional, cognitivo, Ele é da está olhando Serra, todos tá? aqueles Não conhecia. indicadores e auxiliando nas tomadas de decisão. Sim. Porém, ele não faz isso sozinho. Ah, tá. Ele faz isso de forma conjugada, Não híbrida, lembrava dele, não. junto com o comandante. Portanto, sim, você pode ter uma IA ao seu lado que te auxilia naquilo que você sozinho teria mais dificuldade. Seria mais complexo, mais desgastante. Mas por fim, a gente tem um terceiro personagem que esse sim representa o ápice da incorporação da IA, em seja qual for o processo. Quando a gente pensa num piloto automático, esse nem gente é, já é a própria máquina. É o nível máximo da forma como a IA pode contribuir com uma atividade, porque assim ela está executando sozinha. Só que executar sozinho não significa executar sem supervisão. A gente tem aprendido ao longo dos anos que o fator fundamental para alcançar esse patamar do uso da IA não é mais limitado pela tecnologia. A tecnologia é abundante, barata, acessível. Na verdade, o fator limitante é nosso. É a confiança na máquina. Imagine você que se você tiver que chegar ao voo comercial e ao se aproximar da aeronave, se tiver um letreiro em cima dizendo "Seja bem-vindo ao primeiro voo da história que conta com piloto automático", talvez você não entre, porque você não confia ainda na máquina. E é bom que não confie. Confiança não se constrói do dia para a noite, se desenvolve ao longo do tempo e é assim que a gente vai ter que fazer com a IA. A gente vai ter que aprender como usar essa ferramenta de uma forma a realmente nos servir como um instrumento de desenvolvimento, de capacitação, de evolução profissional. E se tem uma coisa que eu observei ao longo desses últimos anos acompanhando a aplicação disso em pequenas empresas, em médias e grandes empresas, tanto no Brasil quanto no exterior, é que existe uma estatística, essa nada científica, muito mais de observação minha, de que a maioria das pessoas ainda usa IA, talvez de uma forma desperdiçada. Não diria errada, mas diria subutilizada. Imagine que você tem um carro de altíssima potência, mas nunca passou da primeira marcha. Ou nunca se atentou que deveria ter soltado o freio de mão. E é assim que muitas pessoas usam a IA. Usam somente no final de uma esteira de criação. Esteira de criação faz todo sentido para todos os profissionais, afinal de contas, todos nós criamos algo. Seja você um advogado que cria uma peça jurídica, um publicitário que cria uma peça publicitária ou qualquer outra atividade, você está sempre criando. O problema é que a gente só recorre à máquina, só recorre a esse nosso braço cognitivo operacional no final da história. Eventualmente para sugerir uma revisão do texto, ou simplesmente para melhorar aquilo que vai ser publicado. A gente tem que aproveitar o potencial que essa máquina nos traz ao longo de toda essa cadeia cognitiva. Todas as etapas onde você avaliou as opções, tomou decisões, consultou pessoas, fez tabelas, é aqui que a gente vai ter o ganho. Os 7 trilhões de dólares a serem incorporados na economia certamente não virão só das legendas de postagens que a gente hoje escreve com IA. O fato é que, cada vez mais, a gente percebe que a IA está se tornando mais poderosa. A gente acompanha notícias hoje em dia de que a IA está equivalendo ou até superando as nossas principais habilidades intelectuais. É muito comum hoje você ver notícias em que a IA superou testes de avaliação profissional, ela foi capaz de passar nas provas mais difíceis, e ela é capaz de resolver problemas que até então toda a comunidade técnica, científica, acadêmica sequer havia conseguido. Só que essas notícias não são meros benchmarks, referências técnicas. Elas têm que servir para nós como alertas. A gente está vendo uma evolução rápida de algo que já se tornou mais inteligente que nós. Estamos na era em que não somos mais a espécie mais inteligente do planeta. O Homo sapiens virou o segundo lugar. Só que, como diz o filósofo tio do Homem-Aranha, o tio Ben, existe uma frase que ele cita de que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E afinal de contas, esse é o nosso papel. Seja de que lado você estiver do uso da IA, do desenvolvimento da IA, você tem uma responsabilidade em como essa ferramenta está sendo usada. Certamente ela vai trazer grandes questões positivas, mas, assim como as outras questões relevantes na história, não virá a custo zero. E um dos custos mais percebidos, ou mais óbvio no nosso dia a dia, e que gera preocupação em todos,
Será que a IA vai nos substituir de fato? O CEO da OpenAI, o Sam Altman, ele falou publicamente uma vez de que em algum momento, talvez nos próximos 10 anos, viríamos o que ele chamou de pessoas unicórnio. Unicórnio é aquela designação de empresas que cresceram muito rápido e alcançaram um valor de mercado acima de $1 bi, ou seja, grandes organizações de grande impacto, escala mundial. Só que na estimativa dele, que estava ao mesmo tempo certa e errada, certa porque sim, surgiram empresas consideradas pessoas unicórnio, empresas em que apenas um indivíduo deu origem, criou e operacionalizou empresas desse tamanho. Só que estava errado na previsão, porque não foram em 10 anos. Isso aconteceu no primeiro ano após essa profecia. Isso já está acontecendo? Isso nos traz uma pergunta sobre a dizimação de atividades que até então são relevantes. Portanto, a gente vai entrar num mundo onde o termo sucateamento de tarefas estará presente. Sucata é aquilo que fazia sentido, tinha valor até ontem e hoje não tem mais. Quantas outras atividades foram sucateadas? A Revolução Industrial, o fenômeno Ford, na indústria automotiva, sucateou o trabalho dos carroceiros. O carroceiro é aquele que dava origem e manutenção a carroças. A indústria automotiva, ao mesmo tempo em que eliminou essa função, criou todas as funções que hoje a gente conhece na cadeia de construção dos carros. Portanto, a gente vai cada vez mais ter que refletir sobre qual é o nosso papel. De que forma que a gente vai viver num mundo de convergência tecnológica. Afinal de contas, não é somente a IA que está surgindo, está fazendo parte do nosso dia a dia. Nós temos o privilégio e, ao mesmo tempo, o desafio de Obrigada pelo conviver com várias comprimido, outras aliviou. tecnologias que também Eu são tomo geralmente do alicerces. Flex. Seja a tecnologia Não, das comigo. comunicações 5G, 6G, o blockchain, seja a computação quântica, a computação de borda, todas elas são alicerces construídos ao lado uma das outras. E o fato é que, assim como diz o autor Nick Bostrom, a inteligência artificial provavelmente é a última invenção que a humanidade fará sozinha. A partir de agora, vamos conviver num modelo híbrido, entendendo que o uso da tecnologia, junto com a nossa capacidade humana, é o que vai nos levar para o futuro. Obrigado.